Estou lendo um estudo de Crônicas, que é a primeira Crônicas, prefácio às listas de genealogias, capítulo 1.1 até o 9:44. O material contido nos primeiros 9 capítulos é em grande parte paralelo a listas genealógicas semelhante no Pentateuco e nos outros livros históricos. O interesse principal do cronista estava no Reino do Sul, e ele trata de outros aspectos da história de Israel, e especialmente do Reino do Norte, somente na proporção em que estão diretamente relacionados a Judá. As listas, na verdade, não fazem parte integrante da obra, mas podem ser consideradas um importante prefácio, cujo propósito é validar a linhagem de Davi, que ocupa a posição central da obra. A pureza da linhagem familiar era algo importante para a comunidade pós-exílica, e o cronista tem a intenção de mostrar que a linhagem de Davi é impecável, como também é a linha que une essa linhagem à descendência da comunidade judaica dos dias do autor. As linhas apresentam, portanto, a compreensão que o cronista tem do povo de Deus e de seu propósito ininterrupto de exercer sua graça e redenção. A comunidade pós-exílica é, então, considerada a verdadeira descendência do Israel de Deus que estava nos seus propósitos. Por consequência, o autor dá atenção especial a Levi, Judá e Benjamim e aos descendentes de Davi, pois estes compõem o verdadeiro Israel, tendo o sacerdócio levítico como o único válido e a casa de Davi como a linhagem real legítima. Primeiro, de Adão até Jacó, Israel, 1 do 1 ao 54. A linhagem de Adão até Noé é apresentada somente com os elementos mais simples. E é só com os filhos de Noé que as genealogias começam a ser preenchidas em detalhes. Os nomes Tubal e Meseque ocorrem em inscrições e cartas assírias dos séculos 9 e 8 a.C. Aproximadamente Gênesis 10:4 traz Dodanim no lugar de Rodanim, do cronista provavelmente Rhodes. A origem egéia dos filisteus é uma tradição preservada em Amós 9:7. Eles eram provavelmente um dos povos do mar que a certa altura conseguiram se fixar ao longo da costa do Mediterrâneo Oriental. Após terem perdido a sua terra natal, em consequência do colapso da dinastia micênica na região da Grécia no século X a.C., Nimrod é caracterizado somente como um homem poderoso, talvez melhor tirano, e não há referência alguma a ele ter sido um grande caçador. A forma em que o cronista trata as listas é interessante. Primeiro ele tratou das linhas marginais, antes de se concentrar na linhagem principal, que é o seu interesse. O seu interesse por uma linha de descendentes pode ser observada também na sua desconsideração de Quetura, tratada simplesmente como concubina de Abraão, embora a genealogia em Gênesis se refira a ela como segunda mulher de Abraão, que ele tomou depois da morte de Sara. Nas listas edomitas, começando por Esaú e Seir e terminando com os diversos chefes de tribos, o nome Tímina é apresentado como de um filho de Elifaz, enquanto a lista de Gênesis afirma que era concubina dele. É importante observar que no texto hebraico o nome aparece de fato na lista de filhos. Assim também na maioria das versões atuais, por exemplo, NTLH, BJ, ARA, ARC, mas o texto da NVI traz e é Amaleque de Tímina, sua concubina, e a nota de rodapé traz a formulação do original. É importante observar também que as listas de chefes das árvores genealógicas
não dão indicação de nenhuma dinastia, e a impressão que se tem é que as condições prevalecentes em Israel eram em grande parte como as do tempo dos juízes, com diversos líderes alcançando proeminência à medida que havia necessidade disso. 2. A linhagem de Judá, 2 do 1 ao 55. As listas dos capítulos 2 ao 4 são mais complicadas do que as do capítulo 1, visto que o cronista se expandiu em base no material das fontes adicionais e nos livros históricos principais. Os interesses do autor estão patentes no fato de concentrar suas atenções em Judá, versículo 3 a 9, e nos ancestrais de Davi, versículo 10 a 17. É digno de observação também que o fato de Judá ter se casado com uma cananeia não prejudicou sua posição de ancestral de Davi. O pecado persistente de e de Acar trouxe o castigo de Deus sobre eles. Estar na comunidade da aliança não garante salvação automática, pois embora Javé seja o Deus da misericórdia, ele também é o Deus do juízo. A linhagem de Zerá não é apresentada em detalhes em outro lugar e o provável interesse do autor está na ligação da linha de Zerá com os grupos de músicos, a mudança de Acã, Josué 7:1, 18, etc. Para cá, provavelmente é intencional para introduzir um jogo de palavras, visto que tem as mesmas consoantes de Oquer, desgraça, vale de Acor, Josué 7:26. A lista dos ancestrais de Davi era evidentemente de importância primordial, mas é interessante observar que enquanto 1 Samuel 16:10 e 17:12 mencionam 8 filhos de Jessé, essa lista só contém 7 nomes. É interessante também o fato de que somente aqui descobrimos que Zeruia e Abigail são irmãs de Davi. 1 Samuel 26:6 e 2 Samuel 17:25. Elas são introduzidas aqui porque vão figurar na história de Davi no estágio posterior. As listas restantes deste capítulo são de interesse do autor principalmente em virtude de seu valor histórico e arqueológico e a sua associação com nomes de lugares no Reino do Sul. O Caleb dessa seção, obviamente, não é o famoso espião Caleb, o filho de Jefoné, que é mencionado em 4:15, Avote, Jair e Kenate e os povoados ao redor. Versículo 23. Podem ser melhor vestidos os povoados de tendas de Jair e Kenate, e talvez reflitam algo da natureza seminômade das tribos do sul nessa época. 3. A linhagem de Davi, 3 do 1 ao 24. É surpreendente que essa seção não siga imediatamente a lista dos ancestrais de Davi, em 2 do 10 ao 17. Se, no entanto, toda a seção das genealogias é simplesmente material de arquivo que o cronista acrescentou à sua obra com um mínimo de editoração, então a posição é compreensível. As listas diferem ligeiramente das de Reis e Lucas 3, e isso pode simplesmente indicar tradições diferentes de avaliação dos casamentos entre as famílias reais. Uma série de nomes também tem variantes em outros lugares. Por exemplo, o segundo filho de Davi aqui é chamado Daniel, mais que Leabe em 2 Samuel 3:3. Mais interessantes são as variantes posteriores. Azarias, versículo 12, recebe o seu outro nome Uzias, em 2 Crônicas 26:29, e Isaías 6. Jeconias é chamado Joaquim, versículo 16, aqui em 2 Crônicas 38:8, e Salum, versículo 15, Jeremias 22:11, torna-se Jeoacás. É possível que esses sejam nomes de coroação. Outros exemplos disso são Jedidias, Salomão, Eliaquim, Jeoaquim e Matanias, Zedequias. É possível que até Davi seja um nome de coroação,
sendo Elanã o seu nome familiar de origem. 1 Crônicas 20.5. Os versículos 15 e 16 são versículos difíceis. Joanã, filho de Josias, não é mencionado em outro lugar, e a sugestão é que ele tenha morrido antes do seu pai. O problema gerado pela sucessão de Salum Jeoacás no lugar dos seus irmãos mais velhos é discutido no comentário de 2 Crônicas 36:1. A linha pós-exílica é traçada nos versículos 17 a 24 até a época do autor, aproximadamente 405 a.C. Senazar, versículo 18, é o líder do primeiro retorno de exilados, agindo talvez como regente no lugar do jovem Zorobabel, que não tinha idade suficiente para assumir a responsabilidade em 538 a.C. O seu nome é apresentado como Sesbazar em Esdras 1:8, etc., e os dois provavelmente são formas corrompidas do babilônico Sinabuzar. Há mais uma dificuldade no versículo 19, em que o pai de Zorobabel é apresentado como Pedaías, enquanto os outros textos é Sealtiel, o seu irmão mais velho. Uma explicação possível é que Sealtiel tenha morrido antes e que o seu irmão mais novo, Pedaías, tenha se casado com a viúva sem filhos. Nesse caso, Zorobabel teria sido considerado filho de Sealtiel de acordo com as leis do Levirato, assim W. Rudolph. Os nomes da linhagem pós-exílica são todos comuns nos séculos 6 e 7 e 5 a.C. 4 listas das tribos do sul, 4 do 1 ao 43. Essas são listas adicionais pré-exílicas de nomes de famílias com tradições interessantes associadas a algumas localidades. As listas são derivadas de uma série de fontes, às vezes repetindo o que foi relatado anteriormente e também completando outro material, e em particular acrescentando mais detalhes às listas do capítulo 2. A lista de descendentes de Azur, versículo 5, do 5 a 8, é um tanto obscura, embora os nomes de lugares tenham ligações com lugares da Judéia, Tecoa, Zoara, etc. Uma razão provável para a inclusão dessa lista é validar os ancestrais dos tecoístas que se destacaram na reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias 3:5. O breve parágrafo acerca de Jabes, versículo 9 e 10, reflete um pouco de interesses teológicos do cronista e pode bem ter sido incluído por essa razão. Há um jogo de palavras entre Jabes e Ozeb e Dor. Em virtude do seu nome, ele estaria sujeito a sofrer consequências desagradáveis. E segundo a crença popular, o estado de coisas só poderia ser alterado por meio da mudança do nome. No entanto, o cronista ressalta que a oração franca pode mudar o destino de uma vida, visto que Deus ouve a oração daquele que nele confia. As listas restantes refletem tanto o pano de fundo parcialmente migratório, quanto o estabelecimento de alguns grupos de artesãos, oleiros, tecelões, e provavelmente se referem mais à fundação de associações de mercadores, cujos nomes se ligaram a locais específicos do que a genealogias no sentido comum. A genealogia de Simeão é bem fragmentada, e isto reflete o fato de que perdeu a sua identidade tribal já bem cedo, sendo absorvido por Judá, Josué 19:1 e Gênesis 49, 5 ao 7. A parte final do capítulo trata de chefes simeonitas que foram obrigados a migrar em virtude da superpopulação e falta de pastagens, sugerindo um tipo de vida nômade numa época tardia. A época da migração é dada como o reinado de Ezequias. A primeira movimentação foi para o oeste, para a região de Gerar, possivelmente um estado tampão estabelecido por Sisaque do Egito, 2 Crônicas 14, e fora dos territórios das tribos, e a segunda foi para o leste, para a região de Acaba, onde desolaram os remanescentes dos amalequitas que lá viviam desde a época em que foram dispersos por Davi e Salomão. 5.
As tribos da Transjordânia, 5 do 1 ao 26. Nessa seção são tratadas as tribos virtualmente extintas de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés. A natureza fragmentada e um tanto confusa da informação aponta para condições pós-exílicas. As tribos tinham se desintegrado havia muito tempo e os seus registros haviam se perdido, algo parcialmente admitido. No versículo 17, em que o cronista observa que existiam genealogias completas antes da conquista assíria. O fato de Ruben ter perdido o direito de filho mais velho de Jacó é associado a pecado, Gênesis 35, 22, e isso é apresentado como razão para a ascensão de José. Ver mais em J.M. Miers, Locke e Mendelssohn. Os Rubenitas parecem ter continuado como pastores seminômades vagueando por toda a região da fronteira com o deserto. Os agarenos, versículo 10, eram árabes que aparecem diversas vezes durante a história de Israel. De acordo com Salmos 83:6, viviam na vizinhança de Moabe. As guerras mencionadas talvez sejam uma referência às guerras de Saul contra os amonitas, 1 Samuel 11. A lista dos gaditas não corresponde a outras listas tribais, Gênesis 46:16 e Números 26, 15 ao 18. E parece que o cronista estava usando uma fonte independente, como os Rubenitas, aos quais a certa altura absorveram no final do século 9 a.C. Os gaditas eram pastores e se envolveram em conflitos com os vizinhos árabes acerca de direitos territoriais. O conflito registrado aqui provavelmente deve ser datado do século 11 a.C. e provavelmente está associado a um longo período de conflitos de fronteira contra invasões árabes. Diz o texto que os israelitas tiveram vitória, pois Deus os ajudou porque confiaram nele. A queda das tribos da Transjordânia é tratada com base na teologia do cronista. Visto que rejeitaram Deus, ele, por sua vez, levantou seu próprio agente de castigo na forma da Síria. A apostasia delas resultou na invasão executada pela Síria e a perda de sua identidade política e étnica. Pul e Tiglat-Pileser, a NVI já explica em um parêntese o nome mais correto, como em 2 Reis 15, 29, etc. Não são dois reis, mas um. Pul, 2 Reis 15, 19, era o seu nome pessoal que ele manteve como rei da Babilônia, e Tiglat-Pileser representava o seu nome assírio de coroação. Os eventos estão relacionados à sua campanha de 734 a.C. Número 6. Os descendentes de Levi, 6 do 1 ao 81. Essa lista extensa e complicada provavelmente tem duas funções principais com relação à época do próprio cronista. Uma é registrar os diversos aspectos das funções das ordens de levitas e estabelecer a sua posição apropriada. A outra é registrar a legitimidade do sacerdócio zadoquita, um elemento essencial na compreensão da legitimidade era a descendência física, e assim as genealogias são usadas como meio de demonstração de continuidade histórica. Parece que toda a seção é uma compilação de uma série de listas separadas e independentes. Os versículos 1 ao 3 registram os clãs familiares principais da tribo de Levi e os versículos 4 ao 15 registram a linhagem de sacerdotes principais desde Eleazar até o exílio. O texto não leva em consideração os sacerdotes de Itamar nem as ligações interfamiliares, e há algumas evidências de que a intenção era fornecer uma estrutura equilibrada com Salomão no centro de referência, mas os números dados não estão completamente esclarecidos. Os versículos 16 ao 48 estabelecem as principais genealogias levíticas e também dão uma lista diagramática dos cantores formulada em torno dos 3 filhos de Levi. 2 aspectos são importantes aqui. O profeta Samuel está incluído aqui na lista de levitas com base na sua função. Ele fez sacrifícios e assim
do ponto de vista do cronista, precisava ser classificado como levita. Na verdade, ele era efraimita, mas recebe descendência levítica por adoção para salvaguardar a legitimidade da sua posição aos olhos da comunidade pós-exílica. O outro ponto é a referência ao fato de que foi Davi que organizou os primeiros grupos musicais. Versículo 31. O cronista chama a atenção para isso em diversas ocasiões, e não há razões suficientemente convincentes para descartar isso, especialmente em vista das habilidades e do interesse musical conhecidos de Davi, bem como do que se sabe das corporações musicais cananeias contemporâneas, de quem Davi pode bem ter tomado emprestado uma série de coisas. Os versículos 48 e 49 chamam a atenção para a distinção entre funções levíticas e funções sacerdotais, mais aplicáveis à comunidade pós-exílica, e conduzem a mais uma lista associando Zadok à linhagem sacerdotal de Arão. Dessa maneira, os versículos destacam a importância dos levitas na organização do culto israelita e sublinham a legitimidade do sacerdócio zadokita. As verdadeiras origens de Zadok permanecem obscuras. A lista de cidades levíticas provavelmente indica as condições no período inicial da monarquia, provavelmente no final do reinado de Davi, época em que as diversas cidades cananeias mencionadas tinham sido tomadas. E antes que a estrutura tribal fosse substituída pelos distritos administrativos de Salomão, a lista inclui também as cidades de refúgio, como em Josué 21, e indica que os levitas estavam espalhados por todo o país nessa época. 7. As tribos do norte, 7 do 1 ao 40. Essas listas tratam das tribos de Issacar, Benjamim, Naftali, Efraim e Azer, embora sigam basicamente as genealogias de Gênesis e Números. Há uma série de variações, especialmente nos nomes e números. A linhagem de Issacar é composta de duas listas separadas. Os números não conferem, mas isso provavelmente se refere ao fato de que se referem aos números tribais em épocas específicas que não são os mesmos para todas. A genealogia de Benjamim está bem organizada, embora novamente os números sejam mais altos do que os de números 1:37 e 26:41. O nome Elioenai, versículo 8, parece um anacronismo, visto que não ocorre antes do final da monarquia e principalmente em tempos pós-exílicos. O versículo 13b parece referir-se à tribo de Dan, Gênesis 46:23, Números 26:42, embora o nome tenha sido omitido. Uzim, ou Suã, era filho de Dan, e no versículo seguinte há mais uma referência a Bila, que era a mãe de Dan e Naftali. O nome Aer é difícil e há uma série de propostas sugerindo que se emende o texto aqui. A seção que trata de Manassés, versículo 14 ao 19, é um tanto obscura e há alguma confusão acerca da relação exata entre Maquir e Maaca. A genealogia de Efraim, versículo 20 ao 29, parece ter se originado em pelo menos duas listas separadas que não são facilmente conciliáveis. No entanto, o período atribuído 10 gerações se encaixa com o período conhecido em Efraim e Josué, em torno de 250 anos. O conflito com os homens da cidade de Gate, provavelmente a Gitaim, de 2 Samuel 4:3, entre Gezer e Lod, e não a Gate dos filisteus, está relacionado ao período patriarcal e em uma provável tentativa dos filhos de Jacó de uma expansão para o oeste a fim de obter melhores pastagens. O fracasso da tentativa pode ter conduzido aos assentamentos em Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, que ficavam mais a leste. A genealogia de Azer, versículo 30 a 40, é apresentada com detalhes extraordinários, levando em conta a sua posição de menor importância. Os versículos 30 e 31 seguem Gênesis 46:17, mas o restante da lista não tem paralelo em outro lugar na Bíblia, e o cronista deve ter tido uma fonte independente para esta lista. Número 8, os benjamitas 8:1 a 9:1.
Essa lista da família de Benjamim difere da que é apresentada em 7 do 6 ao 12, em que uma série de aspectos e representa uma fonte diferente. Observe a expressão gerou, versículos 33 a 37, e em hebraico nos versículos 8, 9 e 11, em vez de filho de, e o fato de que Benjamim recebe o crédito por 5 filhos, mas somente 3 em 7, 6,